Fala, galera, Quintela na área. Se inscreva no Flu Resenha, compartilhe todo o conteúdo dessa galera que merece muito, valeu? Vambora. O André a gente já sabe que vai sair, isso é um fato, tá todo mundo já conformado, né? Agora, o Ares saindo é o problema sério pra gente. Olha só, o Furland retirou ou não retirou a oferta? Acho que é a primeira pergunta, porque foi o único interessado oficialmente. Então, o que acontece é o seguinte. O Fulham, foi o único que fez proposta. Fluminense. O Fluminense achou a proposta baixa, né, e pediu 30 milhões. O Fulham não disse que não vai pagar, mas pediu o Fluminense fazer uma contraproposta, o Fluminense fez uma contraproposta, o Fulham não respondeu. Ponto. Tá? Então o que acontece? Naquela semana que o André não viajou para o Rio Grande do Sul, ele não viajou a pedido dos empresários dele. Tá? A informação oficial do clube é outra, eu dei essa notícia lá no canal. Foi os empresários que pediu para ele não viajar porque estavam esperando uma proposta que não chegou. Ok? Então a situação está nesse pé. O que acontece? O Fulham, a janela ainda não fechou, ele está esperando vencer o Fluminense pelo cansaço. Né? Esse negócio que o Fulham não vai, isso aí é informação de jornalista inglês. O outro disse que já estava até fechando, que ia fazer exame e tudo. Então, assim, já surgiu uma informação de que o United também poderia ter interesse. Uma coisa me preocupou, uma movimentação me preocupou. Me preocupou o que o Mano falou ontem. Me preocupou notícias que saíram nas mídias do Fluminense dando a entender que o Fluminense está mal das pernas financeiramente. Algumas mídias soltaram essa informação, coisa que a gente já sabe há muito tempo, mas soltaram agora mídias que não têm o costume de falar isso, né, de falar de questão financeira, etc. Então, assim, isso para mim soa como até uma possibilidade de repente, o André tá saindo até por um preço que menor. A gente não vai gostar de que saia, entendeu? Me parece algo nesse sentido, enfim. Então, assim, o André, a gente espera, embora esteja esse imbróglio. Até porque ele é bem avaliado também lá na Premier League, e os scouts de lá todos falam dele, os jornais todos falam dele. E a janela ainda não fechou. Ninguém... Cara, olha só, uma coisa muito importante, eu sei que essa pauta vai vir depois, mas o que um grupo inglês, um clube, ou etc., que tem interesse por um Fluminense, contratar um jogador do Fluminense, vai querer pagar o que o Fluminense está pedindo? Por que ele vai querer pagar o que o Fluminense está pedindo? Quando ele descobre que uma das maiores joias da base do Fluminense, zagueiro Kaique Almeida, foi vendido por 1 milhão de euros. Mensagem linda que passa pro mercado. Essa é uma das mensagens. Tem um monte de outras mensagens que o Fluminense dá com vários jogadores vendido muito barato que o cara esse negócio o negócio no futebol é parecido com um negócio fora do futebol. Entendeu? Uma empresa, quando ela se interessa por um ativo de outra, ou algum ativo, alguma coisa do tipo, ela analisa todo o universo que envolve esse vendedor. O Fluminense, ele é visto de uma forma pelo mundo, pela Europa, o Flamengo é visto de outra forma. O cara sabe que para tirar jogador do Flamengo não vai ser fácil. Aqui no Brasil a gente faz essa análise. É fácil tirar jogador do Goiás? É difícil pra caralho. Mais ou menos. Agora, no Fortaleza? que é um time pequeno. No Fortaleza? Agora, você não consegue tirar jogador de qualquer... por exemplo, CRB você consegue tirar mole. Você consegue tirar jogador mole do Atlético Goianiense. Botafogo tirou lá. Nem foi caro o volante que era do Fluminense. O Marlon Freitas. Agora, a resposta... Eu tô falando de Brasil. A resposta que a gente dá é uma resposta ruim. Então os caras não vão chegar aceitando assim. Entendeu? E um volante lá que eles estavam interessados, que eu esqueci o nome, que era do Paris Saint-Germain, não. Era reserva do Paris Saint-Germain. Não é? Sim, recusou a oferta. Acho que era jogador do United também. Eu não sei, sei que eles ofereceram 35 milhões e foi recusado. Jogador que é inferior ao André, que tem mais idade que o André. Então, assim, essas respostas que o Fluminense dá também complicam o Fluminense. Sobre o Arias, aí sim, cara, me preocupa muito. Porque foi uma surpresa o que o Mano falou. Que a informação que eu tinha e que, inclusive, eu dei essa informação, outros canais deram, é que não havia nenhuma proposta pelo Arias até então, e que o Fluminense queria inclusive, propor a ele uma prorrogação do contrato dele com um aumento salarial bem significativo. Pô, eu tava tranquilo. O Mano solta essa ontem, irmão. Acabou. Tô que nem um louco tentando apurar isso, querendo saber. Não consegui nada de informação. Tô no desespero, porque eu tô preocupado. O Arias hoje, ele é um jogador assim, vital pro Fluminense. Talvez seja o jogador mais importante do Fluminense. O Ganso está tendo um desempenho até melhor que o dele. Mas é o jogador, para mim, mais importante do Fluminense, então preocupa. Eu fiquei surpreso, não sei vocês aí. Não, tá bem. Mas só ler um comentário aqui que vai em contra ao comentário do Quintela. O Alarcon, né? Souza tá falando aqui que o André já tem substituto. O Arias não, né?
não vamos ter, né, substituto pro Arias. Concordo plenamente com ele. Exatamente. A Não, gente não perdeu o há Arias. substituto pro Arias. Não há. Não, A gente perdeu eu o ia Arias, falar é isso. tenebrário, cara. É um cenário de Não bastaruco. Assim, tem jogador Vilela. que o Fluminense possa contratar que vai suprir a ausência do Hoje, Arias. Não tem. olhando pro elenco, quem poderia, não tô dizendo que vai fazer, que vai executar da mesma maneira a função. Óbvio que não. Mas o Marquinhos seria a melhor opção dentro do elenco para substituir o Arias no sistema atual. E assim, a gente sabe que tem uma distância gigantesca entre os dois. A Natália Almeida também está falando aqui que o Arias está carregando o time nas costas, né? E não temos substituto para ele. É verdade. Né? Não tem. Eu acho que é o Gart, né? O nome do jogador que eles estão falando aqui, que vocês estavam falando, né? Que o Bebetinho da Vila está falando aqui, 23 anos que o jogador tem. 23 Gart. anos. É. O Gart. Não, cara, assim, Mas não é o Gato que eu tô falando, não. você, Falando de outro jogador. você tava falando Vou lembrar o da... Mas, se eu não me engano, teve um lance com um jogador do United também, que eu vi mais cedo. Eu não sei se é PSG, United, mas enfim. Mas enfim, Mas, falando cara, do Arias. Falando do Arias em si. Esses movimentos de contratação, um clube só vai buscar um jogador se o outro contratar, entendeu? É como se fosse assim, você... O United precisa contratar um volante, aí o outro time contratar o outro volante, porque aí você vai chegar na venda do André. Então hoje eu não sei se não... O Quintela sabe muito mais do que eu, apura muito mais do que eu, mas hoje o que eu saiba também é que não tem proposta pelo Arias. O André é uma saída iminente, mais porque o Fluminense precisa, mais do que o Fluminense tem a proposta. Não tem. Ou efetivamente talvez não tenha uma proposta ideal, mas ele precisa vender. Eu cheguei num ponto... Para ler um comentário aqui. Eu cheguei num... Eu ia tocar nesse ponto, no início, agora que o Rafael deu a deixa, né? Pô, cara, às vezes parece que o Fluminense tá mais interessado em vender do que qualquer outra pessoa em comprar. E, novamente, a mensagem que passou pro mercado. Kaique Almeida, capitão de seleção de base, 2 milhões de euros. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Acho que com meta pode chegar a 2. Com meta pode chegar a 2. Com meta pode chegar a 2. Vamos ser benevolentes. É. Vamos falar em 2. Aí, pô, eu comentei isso em um dos grupos do Fluminense que eu faço parte. Aí, eu chego pra você e falo, eu quero o André por 25 milhões. Você, não, eu quero por 30. Vou pensar, tu vira as costas, sai a notícia. Zagueiro de seleção de base vendido por 2 milhões de euros. Eu vou cobrir essa proposta de 30 nada. Olha só. Eu posso poder pagar 50. O Sandro... É a mensagem que o mercado... Aí tá o Fluminense jogando o André no mercado toda hora. Ó, a janela tá chegando, Mas tem é que porque vender o o Fluminense- André. O Fluminense precisa Eu ofereço vender. 15, não ofereço nem precisa 25. É isso. O ponto central é que o Fluminense precisa vender. Não importa. Exatamente. Não importa muito quem vai fazer a proposta e qual vai ser a proposta. Chega um momento que não tem mais poder de barganha porque você tem que vender. Exatamente. Vai. Não, é que o Sandro Vieira ele fez um comentário aqui muito bom, né, que eu acho que isso até vale até a gente comentar também sobre isso aqui. O Sandro Vieira tá falando, o Fluminense tem que fazer o Arias, né, o maior salário do elenco. Eu acho que isso é até um Acho que é até planejamento do Brasil. no Fluminense. Só que Era o problema é o isso que eu tava seguinte, o Arias quer ficar. Tem isso também. Ele já declarou algumas vezes, né, que ele tem desejo de, não diretamente, mas tem um desejo de jogar na Europa. Mas ele não vai para qualquer liga da Europa, ele quer ir para uma liga grande, né? Esse é o problema. Ele já tá com uma certa idade, tá com 26 ou 27, 26 anos, faz 27 anos, né? Isso aí. Acho que dá uma olhada aí, então, que tela. Mas ele já tá com 26 anos, já é um jogador considerado com idade para ir pro futebol europeu, não é qualquer liga que vai contratar ele. Cara, tem que, eu acho que é um conjunto de Vai fazer fatores. 27. Vai fazer 27 esse ano, né? de setembro. O problema do Arias é que passa na cabeça dele o seguinte: as portas estão se fechando para ele na Europa por causa da idade. Ele já não vai jogar em grandes clubes da Europa com 27, Ele 28 tem essa anos. noção. Ele sabe disso, mas isso é óbvio, gente. Não sai jogador. Pô, o destaque do Campeonato Brasileiro foi o Scarpa no ano retrasado. Ele foi Nottingham Forest. Nottingham Forest. Entendeu? E ainda assim, foi um absurdo ele ter ido pro Nottingham Forest. Porque foi uma movimentação completamente fora do normal. Um clube inglês pequeno não vai atrás de um brasileiro com essa idade já, com quase 30 anos. Então, é muito difícil. Ele já tá sabendo disso. Então bate aquele desespero. Cara, se não for agora, eu não vou mais. Mas aí é o que você falou. Você tem que chegar, sentar com o cara e falar, ó, quer ficar? Quer. Cubro qualquer oferta. Salário, 1 milhão por mês. Vai ficar? Vou. Agora, não, tenho interesse aí. Então não adianta negociar. Se tem um jogador dentro do elenco do Fluminense que o Fluminense tem que fazer esse esforço,
Esse jogador é o Aras. Mas aí depende mais dele do que do Fluminense. Sobre Também. o problema. só para reagir aqui ao comentário de um amigo, né? Que vocês têm até uma dinâmica parecida com a que a gente tem lá no canal, também gosta de trocar ideia. É o Rodrigo Veridiano, só explicando o Rodrigo Veridiano, meu ponto de vista. Assim, Rodrigo, hoje a gente tem a possibilidade de assistir os jovens jogando, porque os campeonatos são todos transmitidos pela TV Globo, Sport TV no caso, né? Então a gente acompanha o Kaique Almeida, ele é um jogador convocado pela seleção, capitão de seleção brasileira. Não é possível que o Kaique Almeida seja um jogador bagre. O fato dele não ter tido a oportunidade de vir treinando no CT também não quer dizer nada, infelizmente. Porque o modelo de transição de jogadores do Fluminense base profissional é muito ruim. O Fluminense até coloca bastante jogador no profissional, mas coloca sem um trabalho profissional, né? O Fluminense, por exemplo, o André, a gente pode citar o André Martinelli, todos foram jogadores que se tornaram profissionais, que jogaram no time principal do Fluminense por um acaso. O André não iria jogar no profissional do Fluminense, ele só jogou porque houve uma contusão do Hudson que deu oportunidade para ele. O Martinelli só jogou porque foram 2 jogadores contundidos, um foi o Dodge, o outro não lembro quem foi. Aí o Martinelli teve uma oportunidade, puxaram ele lá do Sub-23, que ele estava no Sub-23, ou seja, o Martinelli era um jogador descartável do Fluminense, estava no Sub-23 sem jogar, ia embora. Então a gente não vê uma transição. O Cauã Elias está no Fluminense desde o início do ano passado, entrando, faltando 30 minutos para o jogo acabar, 15 minutos para o jogo acabar. O Esquerdinha foi colocado no jogo na Bolívia e nunca mais jogou. Então, assim, a transição base profissional do Fluminense é ridícula. Então, quando a gente fala do Kaique Almeida, o fato dele estar treinando lá no CT não quer dizer que ele seja bagre, não ter tido oportunidade, não quer dizer que ele seja bagre. E outra coisa, mesmo que fosse bagre, mesmo que não fosse um jogador, você ter um jogador de base, jovem, sendo vendido a 1 milhão de euros, que é um negócio que não resolve nada na vida do Fluminense. Paga uma folha? Não, nem foi. Ó, 1 milhão de euros. Acho que 1 milhão de euros não paga um ano um ano de salário do Ganso. Não paga um ano de salário do Ganso. Então, assim, não há nada, com todo respeito ao amigo, que justifique essa venda nessas condições. Não há nada. Nada. Era melhor pegar, deixar então o garoto no Fluminense, dar chance no profissional, se não der certo, emprestar do que vender do jeito que venderam, tá? Cara, não há justificativa razoável para isso. Só um comentário que eu vi aqui. Isso não quer dizer que ele vai ser craque. Fala galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, em primeiro lugar. Uma produção